Boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Obrigado, senhor Ademar, como sempre, né? Trazendo já uma vibração bem suave para a nossa reunião, trazendo todo mundo para a mesma sintonia, tá? É isso que nós precisamos. Bom, nossa conversa de hoje é um pouquinho diferente. Normalmente a gente traz um tema do Evangelho, mas quem esteve aqui há 2 semanas atrás, teve uma palestra do Wagner, que ele falou do Conhece-te a ti mesmo. E, coincidentemente, nós estávamos preparando essa, que vem numa sequência daquela palestra que ele nos apresentou. Tá? Muita gente nos pergunta, mas como surgiram as doutrinas, como é que surgiram as religiões, como é que surgiram as seitas? Né? Foi do nada? Foi num passe de mágica? Não. Então nós vamos falar um pouquinho e vamos voltar atrás na história. E a doutrina espírita, ela é evolucionista e ela também tem a ciência como um dos seus pilares. Então a história, a geografia, essa ciência da evolução humana faz parte sim da doutrina dos espíritos. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer, né, o que é o conceito de uma religião, o conceito de uma doutrina e o conceito de uma seita. Então, uma doutrina, como está escrito lá, está relacionada a um conjunto de princípios. Então, quando a gente fala doutrina dos espíritos ou doutrina espírita, ela tem um conjunto de princípios que ela segue. Tá? Uma religião, ela já tem um conjunto de crenças e dogmas. Tá? Então, uma religião é um conjunto de crenças, a pessoa tem que crer fervorosamente e seguir alguns dogmas que ela impõe. E uma seita é completamente diferente disso. Uma seita, então, é quando alguém, né, alguém encarnado, resolve, então, criar alguma coisa que ele determina. É determinado por um homem e os seus seguidores o seguem cegamente. Nós temos um exemplo aí, o Reverendo Moon, né? Os mais antigos vão lembrar isso aí. Tinha uma seita e no final lá ele levou todo mundo ao suicídio, né? Morreram mais de 200 pessoas lá numa fazenda, então, coisa horrível. Então é uma seita. Né? Então, seita é um grupo de pessoas que seguem cegamente um líder. Tá? E aqui, nós temos aqui uma foto, né, das várias morais, né? Então, moral taoísta, moral cristã, moral mórmon, tal, são as várias ramificações de religiões e doutrinas. Então, vamos lá. Então, vamos pegar a linha do tempo do nosso planeta. Tá? Claro que isso aqui é uma montagem, né? Não tem nada a ver as fotos e imagens, é para a gente, então, entender. Mas há 13 bilhões de anos, houve então a famosa explosão, chamado, né, o Big Bang, né, a explosão maior, que gerou então as galáxias, o nosso sistema solar e tudo mais. Então 13 bilhões de anos. Só que o planeta Terra, ele só começou a tomar uma forma realmente como é hoje. Quer dizer, ele esfriou porque ele foi vítima de uma explosão, então ele estava muito aquecido. Ele foi esfriando e somente tomou esse formato, mais ou menos, que temos hoje, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Bom, mas a vida em si, que não é a vida dos mamíferos, nossa não, mas a vida de um microscópio, um micróbio, né? Uma bactéria, ela só surgiu há 2 milhões de anos atrás. Tá? E há 500 milhões de anos atrás surgiram as primeiras plantas. Tudo numa sequência evolutiva. Então, o nascimento da explosão da galáxia, depois o nascimento do planeta, depois o nascimento da primeira vida, o nascimento da primeira planta e, com 200 milhões de anos, surgiram os dinossauros. Já tinha o homem aí? Não. Então, naqueles filmes que vocês assistem lá, que tem o homem lutando com o dinossauro, é fake news. Os dinossauros,
existiram muito tempo antes dos homens e também foram extintos muito tempo antes de surgirem o hominídeo, né? Não era nem o homem atual. E há 4 milhões de anos surge então um ser que não era o homem de hoje, é óbvio, mas um ser que seria o homem, tá? Seria o ser humano. Mas então ele era uma descendência primata, né? Era de um fílum chamado primata, tá? E ele foi então se desenvolvendo. Então surge o hominídeo, né? Há 4 milhões de anos. Então, de 13 bilhões, nós estamos para 4 milhões. Isso é um tempo incalculável para nós, mas para a eternidade não é nada, né? Para o Criador não é nada. Então lá, essa é a sequência então do planeta. Vamos ver a linha do tempo dos homens, né? Então tá ali. 4 milhões, surge aquele camaradinha lá. Não andava em pé ainda, tá? Ele está ali em pé, mas ele andava ainda arqueado, usando as mãos como apoio no solo, tá? Aí ele vai se desenvolvendo, tá? Eu não vou ficar falando todas essas datas, mas chega aqui, Neandertal, né? Aqui então há realmente uma divisão de águas. Então o Neandertal, que surgiu aproximadamente 600 mil anos atrás, nós podemos falar que talvez ele recebeu o exilado de Capela, ou recebeu o sopro divino. Ele começou então a ter uma posição diferente do restante dos animais, tá? Até então, aconteceu alguma coisa. Voltou. Não fiz nada, hein? Então, até então, o hominídeo, o homem pré-histórico, vamos dizer assim, ele não tinha nenhum sentimento, ele vivia a vida como os animais. A preocupação dele era sobreviver. Então, comer, reproduzir e se proteger. Então, ele vivia o tempo todo, né? Ele acordava de manhã e pensava, eu tenho que correr mais do que o leão. E o leão também acordava, eu tenho que correr mais que o homem, porque eu tenho que alimentar minha família. Então, é aquela guerra, né? Então, ele se escondia, dormia e se escondia nas cavernas, para proteger das intempéries e dos predadores. E durante o dia, ele ia atrás de alimento, tá? E ele não tinha nenhum apego com o ser que estava do lado dele. Ele não tinha nenhum sentimento, era animal ainda, né? Ele não tinha esse espírito encarnado nele, até chegarmos nesse homem de Neandertal. Aí a coisa começa a mudar. Então, quais foram as primeiras manifestações da consciência? Esse homem começou a observar: por que eu estou aqui, né? Por que existem estrelas? Por que existe água? Por que existem os animais? Ele começou a ousar questionar. E detalhe, a primeira manifestação de consciência foi quando este homem primitivo começou a enterrar os seus mortos, os seus entes que desencarnavam. Então, por que ele fazia isso? Porque até então morria o parceiro, a parceira, o filho, ficava lá, era um animal. Continuava, eles eram nômades, eles não tinha residência fixa, eles continuavam a viagem e largavam o morto para trás. A partir de 60 mil anos para cá, o homem começou então a enterrar os seus mortos, fazer pequenos cultos à memória daquele ente querido, e começou então a proteger, a dividir os seus bens e guardá-los como lembrança. Quer dizer, foi a primeira manifestação de consciência. Então podemos entender que ali começou a habitar um espírito que talvez veio de uma outra evolução, num planeta um pouco mais desenvolvido. Então traz uma consciência, traz alguma coisa de sentimento para com os seus pares, né?
Tá? Então, o enterro dos mortos pode ser uma das primeiras formas de prática religiosa, pois pode significar uma preocupação com os mortos que transcende a vida diária. Então, o primeiro Homo sapiens enterrado remonta cerca de 60 mil anos atrás. Muito bem. Aí começam a surgir as primeiras civilizações. Então, de nômades, eles começam a fixar-se na terra. Quando começam a plantar, descobre que a semente jogada ao chão, tá, começa então a surgir uma nova planta, e eles então não precisam mais ficar andando atrás de caça. E eles vão parando, tá? Então as primeiras civilizações são os sumérios. A Suméria antiga é onde ficaria hoje Oriente Médio, Irã, Iraque, aquela região ali, né? Então, na Mesopotâmia, entre rios, né? Então está aqui, basicamente por volta de 6.000 anos antes de Cristo, as primeiras civilizações nasceram em volta dos grandes rios. Rio Tigres, Eufrates, na região chamada Mesopotâmia. E no Egito, né? O rio Indo na Índia, o Nilo no Egito e o rio Amarelo na China. Por isso que os orientais são chamados por nós de amarelos, né? Por causa do rio Amarelo. Então, são as civilizações mais antigas que se tem notícia, né? Como civilização, como condensação de sociedade, né? Fala, mas o homem não nasceu na África? Sim, o primeiro homem que se tem notícia era da África, mas ele migrou, tá? E foi formar as primeiras civilizações na Mesopotâmia. Bom, e a primeira religião do planeta? Alguém se arriscaria a falar? A primeira religião nasceu na Índia, é a chamada Vedas, né? E ela foi a primeira religião escrita em 4 livros, né? O Rig Veda, Yajur-veda, Sama-veda e Atharvaveda. Tá? Então, isso aí há 4.500 anos atrás, foi a primeira religião realmente que trouxe critérios, dogmas, crenças que se tem notícia. Tá? Então tá aí, 4.000 anos atrás, aliás, 4.000 antes de Cristo, então são 6.000 anos atrás. Né? Ou seja, muito antes do surgimento de qualquer outra religião que conhecemos hoje. Então, a Índia, ela tem centenas de religiões, centenas de doutrinas lá dentro, né? A Védica dos Vedas, né, é a primeira e mais antiga, tá? Mas não é a única na Índia. Bom, aí alguém fala, pô, mas e antes da religião, né? O que tinha? Como é que essa religião surgiu? Da onde veio esses conceitos? Da onde veio esses dogmas que seja? Onde veio? Quem é que criou? Tá? Aí existia, mais antigamente ainda, além daqueles 6.000 anos, as escolas de mistérios. Mistério, aqui não é aquele mistério que é mistério de terror, filme de mistério, não é isso. Mistério vem do grego, né, da palavra mio, que significa silêncio, boca fechada. Por quê? Porque esses conhecimentos nas escolas de mistério, nós vamos estudar um pouquinho delas agora, elas não eram divulgadas para todo mundo, eram divulgadas para pessoas escolhidas e iniciadas. Então existia um ritual de iniciação, onde essa pessoa era colocada à prova. Se ela passasse por essas provas, então ela recebia aquele conhecimento. Por quê? Primeiro, conhecimento traz poder. Então, conhecimento em mãos erradas pode trazer poder para muita gente que não deveria ter. Segundo, nem todos estavam preparados para receber. Imagine nessa época aí, a maioria eram escravos, eram analfabetos, não se tinha uma escola definida. Tá? A única escola que tinha eram as escolas de mistério. Tá? Geralmente, as famílias nobres, dos imperadores, dos reis, tinham acesso às escolas de mistério. Bem como
aqueles chamadas as pitonisas, aqueles que coordenavam, por exemplo, os sacerdotes dos reis, né? Vamos chamar, aqueles que davam palpite, né, para o rei, ficavam sempre ao lado dele, faziam então, entravam nessas escolas de mistério. A primeira escola de mistério foi egípcia, e elas, sabe como? Elas, além dos templos, elas funcionavam nas pirâmides. Então as pirâmides do Egito não são apenas túmulos de reis, como muita gente acha, como alguns livros pregam. Primeiramente, elas foram usadas como universidades, como faculdades das escolas de mistério. Então ali eram transmitidos em sessões secretas, né? Só os iniciados é que tinham o direito de entrar, e as pirâmides então eram usadas para esse fim. Tá? Então a entrada, por exemplo, da pirâmide de Quéops é aquela esfinge gigantesca. Aí tem um canal que liga ela, essa construção. Imagine, naquela época, você construir uma pirâmide. Só com muito conhecimento de física e matemática é possível. Essas rochas da pirâmide, elas pesam de 3 a 60 toneladas cada uma. Como é que você põe uma rocha dessa, fazendo um ângulo perfeito, né? Então, a própria construção da pirâmide já exige uma inteligência acima do que nós podemos imaginar para a época. Então, o mistério do grego, mu, né? Boca fechada, mudo. Tá? Então, as escolas de mistério, ou escolas iniciáticas, estudavam profundamente os princípios sagrados da sabedoria universal, buscando compreender as leis da natureza e a essência do ser humano. Engraçado, né? O que a doutrina espírita faz? Exatamente isso. Originaram dela, né, dessas escolas, originaram todas as doutrinas, religiões e ordens iniciáticas conhecidas. Então, tudo partiu das escolas de mistério. Tá? Então, aqueles iluminados da época fundaram essas escolas de mistério e transmitiam esses conhecimentos aos poucos que ali conseguiam introduzir. Tá? Então, fala assim, mas a religião não é pública? Sim. Mas a escola de mistério não era pública, era só para iniciados. Nós vamos ver depois que ela se abre aí como religião, não mais como escola de mistério. Então, utilizava-se de uma linguagem secreta, simbólica e somente falada, nunca escrita, somente compreendida por seus iniciados. Então, dentro das pirâmides lá, dentro das esfinges, tem um monte de hieróglifos, né? São desenhos que simbolizam alguma coisa. O pessoal tenta traduzir, fica lá criando coisas, mas é muito difícil, porque é uma linguagem simbólica e é uma linguagem que não existe. Então, somente os iniciados conseguem entender o que está escrito lá. Então, a base dos ensinamentos, né, era a existência da alma individual, existência de um espírito imortal e divino, pré-existente, quer dizer, ele existe antes do corpo, né? Unido a um corpo, o qual partilha uma existência. Tem alguma relação com a doutrina espírita? Acho que tem 100% de relação, né? Principais escolas de mistério, né? Antigo Egito, já foi falado, olha lá, a pirâmide de Quéops, né, é a maior de todas, né? E ali está a esfinge, que é a entrada da pirâmide. A entrada da pirâmide não é nela mesmo, mas é pela esfinge. Tá? Oriente Médio, os caldeus, tá? Escola de mistério famosa também. A Pérsia antiga, a Pérsia hoje é o chamado Irã. Antigamente era a Pérsia, né? A China, tá? A Índia, a Grécia e, pasmem, os maias, incas e astecas na América. Tá? Então, nós temos pirâmides no México, temos pirâmides no Peru, Machu Picchu, temos pirâmides na China. Tá? A pirâmide não é uma coisa única dos egípcios.
E como é que eles se comunicavam, né? Naquela época não tinha celular, não tinha correio, não tinha nada. Mas essas ideias, esses conceitos foram disseminados por todo mundo. Muito bem. E como é que se dava a transmissão desses mistérios, tá? Então está aqui. Pitágoras, nós vamos falar um pouquinho desse nosso irmãozinho aí. Esse tem um papel fundamental na evolução da humanidade, né? Todos aqueles gregos antigos, né? Os helenísticos da era helênica, eles contribuíram demais, somente com a matemática, com a física, com a medicina, enfim. Nós devemos muito a eles. Mas Pitágoras foi um caso à parte, né? Então ele foi um mestre nos mistérios maiores e ensinou sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, né? Samos, a Grécia é cheia de ilhas, né? Então Samos era um berço dos filósofos gregos. Só que ele ficou pequeno para ele a ilha de Samos. Então ele foi estudar lá no Egito, numa escola de mistério lá no Egito, provavelmente dentro daquela pirâmide lá. E o Egito, na época que ele foi, 5 anos depois que ele estava lá, ela foi invadida. Ela foi invadida pelos persas e ele foi tomado como refém. Ele foi levado então. E sabe o que ele fez? Ele era tão inteligente que ele continuou estudando na escola de mistério lá na Pérsia. E numa dessas, passaram-se 30 anos. E já nos seus 50 anos, ele volta para a Grécia. E tenta fundar uma escola de mistério lá em Samos, na sua ilha natal. Só que o rei, na época da Grécia, não concordou e começou a persegui-lo. Então ele vai e funda uma escola, uma universidade de mistério, em Crotona. Mas Crotona não é na Grécia, é no sul da Itália. Fica na Sicília. Então, a grande escola de mistério de Pitágoras fica em Crotona, na Itália. Aristóteles afirmava que existiam 4 elementos, né? A água, o ar, a terra e o fogo. Mas ele não conseguia, ele falou, falta alguma coisa. Os 4 elementos estão em todo o universo, mas falta alguma coisa, que ele chamou de quinta essência, né? Ou quinto elemento. Tá? Então, eram fundamentais que todos os corpos eram formados pelas combinações desses 4 elementos, mas faltava algo que chamou de quinta essência. Hoje nós sabemos que a quinta essência é esse fluido universal, né? Que todos nós descendemos, todos nós utilizamos. Tá? E aqui está Sócrates, lá no templo de Delfos, que o Wagner trouxe na sua última pré-eleção. Tá? Então tem essa inscrição aí, Nosce-te ipsum, conhece-te a ti mesmo, escrita na escola de templo do Delfos, na Grécia. Então, na entrada é conhece-te a ti mesmo. A hora que você sai, por dentro está escrito, e conhecerás o universo e todos os deuses. Ou seja, conhecendo a si mesmo, nós vamos conhecer tudo. Né? Alguém já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci também foi um que divulgou escolas de mistérios na sua arte. Então, aquele desenho, né, aquela gravura, é o homem vitruviano. E é uma alusão que ele faz ao conhecimento de si próprio, né, do homem conhecendo a si próprio. Tá? E aqui são escolas de mistério que permanecem até os dias atuais. Tá? A Ordem Rosa Cruz, tá? E principalmente a Ordem Maçônica. Então a maçonaria ainda é uma ordem, uma escola de mistério, onde são convidados os seus membros, lá eles são iniciados e recebem os conhecimentos que vêm de longa data. Tá? Então é isso aí, essa é a transmissão dos mistérios. Né? Então isso era só feito para os iniciados. E depois? Né? Aqui algumas escolas que foram muito
clássicas, né? Então a mais antiga era o hermetismo. Então, hermetismo fechado, né? Então, uma coisa hermética, uma coisa que está fechada. Então, Hermes Trismegistus criou o hermetismo, a escola de Egito. Então, o hermetismo, atribuído a Hermes Trismegistus, né, Egito, 4.500 anos antes de Cristo, ela tem conhecimento que não é um acúmulo de dados, mas uma realização espiritual. Então, olha os conceitos que vinham trazendo nas escolas de mistério. Então, o hermetismo adota 7 princípios. Vocês vão ver que o número 7 se repete bastante, por isso que ele é chamado número cabalístico, né? Princípio mental. Ele falava que o todo é a mente, o universo é mental. Princípio da correspondência. O que está em cima é igual ao que está embaixo. O universo é o corpo físico de Deus. É um conceito que ele trouxe. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Traduzindo isso aí, os planos são idênticos, tá? Por isso que quando falamos que quando a gente desencarna, não vai acontecer nada, não vai virar santo no dia seguinte, não vai criar asinhas e bater, né, tocar arpinha, não. Vai acontecer exatamente um espelho do que é esse plano, só que é um plano mais tênue, não é tão denso como o nosso. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo vibra. Tudo que compõe o universo é somente um estado de vibração. E isso é verdade, isso já foi provado pela física, pela ciência. Essa mesa não está parada, nós a enxergamos parada, mas as células dessa madeira estão vibrando. Nós estamos vibrando, a cadeira está vibrando, todo o universo está vibrando. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. Tá? Então, na verdade, é o bem e o mal, tá? O macho, a fêmea, o dia e a noite. São as polaridades da vida. Tá? Encarnado, desencarnado, e assim vai. É isso aí, o princípio da polaridade. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, e o ritmo é a compensação. São conceitos, tá, de uma escola de mistério. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Nada escapa a essa lei. Isso é uma lei divina, lei da causa e efeito. Princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Todos os planos da criação. Detalhe, esse é um plano que nós estamos vivendo aqui. Ele está dizendo que não é o único, né? E coincidentemente, ele falava que nós temos 7 corpos, né? O físico denso, que é esse que nós enxergamos. Depois, o etérico, chamado perispírito, né? Depois, o corpo mental, o corpo causal. Então, esses 4 mais ligados à matéria. E os 3 últimos são corpos crísticos, mais ligados ao espírito, que é o budi, o átomico, o causal também, né? Então fica aqui embaixo o físico, o etérico, o astral, o mental. Causal, budi e átmico são planos superiores. Então, em outras palavras, né, quando atingimos o nosso corpo átmico, nós atingimos a perfeição. Podemos dizer que estamos no plano angelical. Até lá tem um caminho longo, né? Alquimia. Alguém já ouviu falar dos alquimistas, né? Então, a alquimia também veio com conceitos das escolas de mistério. Tá? E aqui está a figura de um alquimista, né, fazendo suas misturas lá, num laboratório. Quem já assistiu um filme de Merlin, né, o mago, o Merlin era um alquimista, né? E a alquimia vem do árabe, né, alquimi, que significa ciência do ser supremo. Olha que interessante, né? Tá? E é uma escola de mistério muito antiga, da Mesopotâmia, da China, da Índia, da Pérsia, do Egito, da Grécia, da Roma e da Europa. Então ela se expandiu por todo
o mundo conhecido na época. E sabe por que ela começou a existir? Porque aqueles iniciados que detinham esse conhecimento eram perseguidos pelos reis da época. Então, o alquimista, ele falou o seguinte: não, mas eu consigo transformar metais sem valor em ouro. Aí o que faziam os reis? Traziam esses alquimistas para perto do castelo, para perto deles, na esperança em que eles transformassem, né, metal sem valor em ouro. E eles ficavam lá fazendo as suas experiências, tal, mas contribuíram muito com a química atual, com a biologia, com a medicina. Tá? Então vamos ver que interessante. Tá? Então eles chamavam de metais básicos o chumbo, o cobre, o estanho e o ferro. Chamavam de metal nobre o ouro. Chamavam de pedra filosofal a transmutação dos metais básicos em ouro. Transmutação ou transformação, como que? Tá? Chamavam de a grande obra o trabalho para a obtenção da pedra filosofal. Quer dizer, o trabalho de transformar, né, metais comuns, básicos, em ouro. Tá? E chamavam de arte real, né, o conhecimento das leis da vida e da natureza. Então, arte real é esse conhecimento. Então, considera que a origem de todas as coisas é a luz que emana de um centro de poder, um centro, e pode ser descoberta por cada ser dentro de si mesmo. Esse era o conceito básico da alquimia. Então, metais básicos nós podemos interpretar como paixões terrenas e trevas da ignorância. Metal nobre ou ouro são as qualidades espirituais e a elevação. A pedra filosofal ou a transformação é a transmutação espiritual, a elevação até a perfeição. A grande obra é a reforma íntima. E a arte real, a excelência moral. Em resumo, a partir da combinação ativa dos 3 princípios e dos 4 elementos e dos 7 metais, o homem adquire o estado perfeito. Então, era tudo uma maquiagem. Na verdade, eles estudavam princípios espirituais muito elevados, né? E faziam aquela maquiagem de laboratório para transformar metal em ouro. Nunca isso aconteceu, mas era uma forma de enganar aqueles que não eram iniciados e não tinham acesso a esse conhecimento. Então isso era a alquimia. Então ela contribuiu muito, né, com a química atual, com a física, com a astronomia, com a medicina. Essa aqui é uma tabela periódica, quem fez química aí, né? Mas é uma tabela periódica da época da alquimia. Olha aí a simbologia. Todos esses símbolos aqui estão nas escolas de mistérios, estão lá nas pirâmides, estão lá nos templos gregos, maias, tá aí. E olha que interessante, né? Aqui foi um dos principais, os mais famosos, né? Pitágoras foi um alquimista, Alberto Magno, Conde de Saint-Germain, Flamel, Lavoisier, Roger Bacon, Basílio Valentim, Paracelso, Isaac Newton e Nostradamus. Tá? E olha lá, o primeiro dos símbolos. Sabe o que significa isso aí? A quinta essência. Hoje, nas tabelas periódicas da química atual, não existe mais esse símbolo, né? Foi retirado. Não sabiam o que fazer com ele. E aí vem o pitagorismo. Está acabando já, viu, gente? Está acabando. Né? Então, Pitágoras, né, obteve grande influência da escola egípcia, fundou em Cortona uma associação científica, já falamos, né, lá em Cortona, na Itália, e ele trouxe essa fórmula aí, ó. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos, né? A gente aprendeu isso aí em matemática lá. Parece uma coisa simples. Sem isso aqui, sem essa fórmula, nós não teríamos edifícios, não teríamos construção de pirâmides, não teríamos construção de avião, não teríamos construção de próteses, né, medicinais.
Então parece uma fórmula simples, mas não é. Então Pitágoras fundiu elementos religiosos, morais, às conclusões científicas. Na visão pitagórica, o cosmo é aquilo que é dotado de ordem, sendo ele, o cosmo, a ordenação perfeita. Tá? Então o universo é a ordem perfeita das coisas, criada por um ser perfeito. A escola pitagórica baseava-se na forma de vida contemplativa, prudente e educativa, buscando a purificação através da verdade do conhecimento. É o que nós buscamos aqui. Esse mundo de coisas perecíveis e imutáveis é um tipo de exílio. O homem, o sábio e o filósofo anseia libertar-se dele, para eternamente impregnar-se de toda a totalidade e toda a harmonia do universo. O que ele está dizendo aí é o seguinte, que aqui é uma passagem de aprendizado. Que todo homem sábio, ele quer se libertar desse corpo físico para viver realmente a plenitude da vida espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E novamente o símbolo da quinta essência. Tá? Então ele trouxe esse símbolo, ele que criou o símbolo com desenhos geométricos. Tá? E agora a transmissão dos mistérios a nível público ou externo, para aqueles que não eram iniciados. Então vieram as doutrinas e religiões para o restante do público. Tá? Então veio lá, tá? O taoísmo, tá? Que é uma religião lá muito antiga, né? Da China, da Índia, ela se envolveu por toda aquela Ásia. Esse símbolo é a dualidade da vida, né? É o branco junto com o preto, a bolinha branca no preto, a bolinha preta no branco. E pasmem, há pouco tempo atrás a física quântica conseguiu eliminar mais um elemento quântico no átomo. E que forma que ele tinha? Exatamente essa forma do Tao. Esse símbolo chama-se Tao. Então não é à toa, né? Alguém já tinha conhecimento lá há 5, 6 mil anos atrás. Budismo, né? É o caminho da libertação. Então, ele tem 8 arestas, né? Parece um timão de navio, são 8. Significa o que então? O caminho óctuplo. Compreensão, pensamento, estudo, vida, atenção, sabedoria, visão e correção. Tá? O islamismo, que não tem nada a ver com o Hamas, com essas outras, aquilo lá é outra coisa, né? Islamismo é uma religião séria, realmente. Tá? Crença num Deus único, que enviou ao Corão através do anjo Gabriel. Ele prega 7 voltas na Kaaba. Então 7, por que será? Lembra do 7 que eu falei? E a jihad é a luta espiritual. Essa jihad islâmica lá, que acontece, não é, eles interpretaram errado. O inimigo não é aqui, né? O inimigo está dentro de nós. Aqui o hinduísmo, tá? Olha os elementos ali, ó: fogo, terra, ar, água e éter. Éter é o 5º elemento, chamaram de éter. Tá? Então aqui o hinduísmo, né? Dos Vedas. Então nos textos Vedas aparece lá Krishna, que seria a inteligência suprema, Deus. Disse a Arjuna, aquele que estuda, né? Sempre que há declínio da virtude e predominância do vício, encarno-me, e para restabelecimento do Dharma, que é o equilíbrio, sou nascido na era em era. Tá? E assim vai, judaísmo e, finalmente, o cristianismo, né? Então Jesus falava as multidões em parábolas e concluía que aquele que tiver ouvidos, que ouça. Ou seja, quem se interessar, que procure a verdade. Então, a transmissão dos mistérios através do Evangelho. Então está lá Jesus com seus discípulos, né? E ele fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tiver, se dará mais e terá em abundância. Porém, o que não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado.
porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Tá? Como é que se traduz isso? Ele está se referindo, esse vós, aos apóstolos. Tá? Aquele que tiver interesse em buscar o entendimento, que estudar sobre o verdadeiro conhecimento. Não tiver, aquele que não tiver interesse em conhecer. Tá? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos aqueles que o encontram. O caminho é a reforma íntima e a vida é o atingimento da perfeição. Então veja bem que nós temos que interpretar as frases, as máximas de Jesus, porque sempre fala uma linguagem simbólica, tá? Em resumo, temos a reforma íntima. Temos que refletir constantemente, profundamente sobre as nossas atitudes e nossas palavras. Então, os mistérios milenares, que originaram as doutrinas e religiões, encerram o mesmo conceito de trabalhar em prol de nossa reforma íntima. Combater os vícios, exaltar as virtudes. Tá? Quais são os vícios? Egoísmo, vaidade, inveja, intolerância, ódio, vingança. As principais virtudes: caridade, humildade, altruísmo, tolerância, amor e perdão. Não é à toa que o seu Ademar trouxe hoje um texto aqui falando exatamente de caridade e humildade. Então, o que desejais ver diante do espelho? Está dentro de você. Então não adianta nós olharmos no espelho. Nós vamos ver só o externo. Nós temos que olhar para dentro de nós. E o que fala a doutrina dos Espíritos? Ela traduz todo esse conhecimento, lá das pirâmides, lá de 6.000 anos atrás, são os mesmos conceitos, tá? É o mesmo caminho indicado pelas escolas de mistério, que depois também deram origem às religiões. As religiões foram alteradas pelo tempo e pelo homem, mas os conceitos não foram alterados. Tá? Então está aqui a doutrina com 6 pontos cruciais. A crença em Deus, na suprema inteligência. Chame ele de Alá, chame ele de grande arquiteto do universo, não tem problema. Está falando do mesmo ser criador, né? Da mesma inteligência. A imortalidade do espírito e a vida eterna. Tá? Não somos daqui, estamos aqui para aprender e evoluir. A pluralidade das existências, reencarnação. Tá? A comunicação entre diferentes planos e a pluralidade dos mundos habitados. Todos esses conceitos, esses pontos da nossa doutrina, eram pontos lá nas escolas de mistério, os mesmos. Então, muito antes de Jesus, muito antes dos profetas, esses conhecimentos já estavam em nosso poder. Tá? E com isso, nós agradecemos e deixamos uma mensagem. E sempre que tiver a chance, seja a luz na vida de alguém. Boa noite e muito obrigado.